Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer hoje de receber dois grandes profissionais, né? Do meu lado direito aqui tem o professor Emerson Nogueira Salles, que é doutor em Ciências Contábeis, vai estar se apresentando daqui a pouco, e professor do curso de pós-graduação MBA, Auditoria, Controladoria e Finanças. E aqui do meu lado esquerdo, eu tenho um ex-aluno nosso do curso de Auditoria, Controladoria e Finanças, o Gabriel Nascimento, que também vai estar falando aqui, um bate-papo com vocês que estão nos assistindo, sobre perícia, sobre como é que ele está vivenciando hoje essa disciplina que o Emerson leciona, ele está vivenciando na prática a perícia contábil, né? Eu queria primeiro agradecer ao professor Emerson, já, se não me engano, a terceira ou quarto ano presencial aqui no campus da FIB, no pós-graduação MBA, Auditoria, Controladoria e Finanças, e também o Gabriel, que é um ex-aluno, que também já fez parte do nosso time aqui, e agora está retornando para mostrar para você que aqui nós formamos profissionais de mercado. Obrigado, Emerson, pela sua presença aqui. Professor Carobino, muito obrigado. Sou eu que tenho que agradecer, né, de ser convidado, ter a oportunidade de vir falar com os alunos da FIB e também para a comunidade, né, para a região toda aí que a FIB atua e atende muito bem pelo seu histórico, né, e principalmente da vinculação com esse curso que nós tanto, né, lidamos com tanto carinho, né, e é tão importante para nós, né. Perfeito. Gabriel, também, obrigado pelo seu retorno aqui ao campus da FIB, agora já não mais como aluno, já como profissional, atuando numa disciplina que começou aqui dentro. É isso que você vai estar falando para o telespectador. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar presente aqui no mundo acadêmico. Nada mais gratificante para um curso é você, 2 anos depois, ter um egresso do curso vindo falar como profissional do mercado em função do curso que concluiu, não é, professor? Perfeito. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, professor, pelo convite, né? Do Emerson também, fico lisonjeado. Fique conosco, voltamos já já. Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Acadêmico, hoje temos o prazer de receber o professor Emerson Nogueira Salles, doutor Emerson Nogueira Salles, e o nosso ex-aluno Gabriel Nascimento, que vai estar trocando uma ideia conosco aqui e mostrando na prática o que ele vivenciou aqui na FIB. Eu queria começar o nosso bate-papo com o Gabriel. Gabriel, fale para o telespectador o que representou a pós-graduação na FIB, o que te motivou. Você começou lá em 2020, na época da pandemia, estava um período muito difícil, muito estressante, e nós conseguimos tocar a sua turma, que foi a 10ª turma, a gente estava lembrando hoje aqui ainda, foi a 10ª turma, nós estamos na 13ª turma, o professor Emerson está lecionando. O que motivou, o que levou você a procurar a FIB e estar iniciando o pós-graduação MBA em Auditoria, Controladoria e Finanças? Bom, professor, Carobino, né? Sim, fica à vontade. Eu já trabalhava na época na área já de contábil, né? E o meu interesse era aprofundar em questão de auditoria, na controladoria, né? A área que eu atuava, e foi onde ingressei, né? Inclusive, passei pelas matérias, né? Pelos conteúdos de auditoria, contabilidade aplicada, né? Que é com o Carlos Sete, né? Isso. E também Finanças corporativas, exatamente, isso. A disciplina é importante também. E também na perícia, né? Que é lecionada pelo Emerson, né?
E foi na perícia que acabei me encontrando no curso. Você se identificou Foi. com o conteúdo da perícia. E daí... Já fazia alguma coisa nesse sentido ou não? Não, professor. Conhecia a perícia mais Com o a professor fundo Emerson. com o professor Emerson. Na Legal. graduação a gente tem sempre referências do que um profissional pode atuar, Sim. né? Então, sabia que existia a perícia, né? Mas não a fundo como que funcionava. Antes da gente, você tocar esse bate-papo com o professor Emerson, vou chamar o Emerson daqui a pouco para esse papo, o que representou o pós-graduação da FIB? Fala para o telespectador. Olha, acredito que na minha vida profissional foi um dos maiores passos, porque foi realmente ali onde eu hoje atuo, né? Venho crescendo nesse ramo de perícia, né? E foi onde assim eu acabei identificando, né? E encontrando uma vertente da contabilidade. E acabei me encontrando, né? No ramo da contabilidade, essa vertente que me possibilitou crescer e muito. Você acha importante para quem está nos assistindo um pós-graduação hoje? Bastante, muito. Porque na graduação em si, você aprende muito a teoria. Não que você não aprenda a prática, né? Mas ali é mais a teoria em si e o fundamento da contabilidade ou da administração, enfim. E já no MBA, você tem ali não só a parte teórica, mas sim a prática. Troca de experiência também. Exatamente. Por exemplo, no curso do Emerson, né, que está aqui presente. Na disciplina, né? É isso, na disciplina do Emerson. Ele vivencia isso todos os dias, né? Não só o Emerson, mas também o Carlos Sete, que eu mencionei aqui. São pessoas que vivem aquilo que eles lecionam. Né? Ou seja, o nosso curso, ele prima por profissionais de mercado, né? Sim. E você acha que o curso dinamizou a sua carreira? Sim, muito, muito. Legal. Eu vou passar a bola agora para trazer o professor Emerson para o bate-papo, professor Emerson, já que você é o profissional como professor convidado da disciplina de perícia contábil, e eu trouxe, você o convidou, o Gabriel, como ex-aluno, justamente para trocar uma ideia, para falar justamente como tudo começou, né? Então eu vou passar a bola para você conversar um pouquinho com o Gabriel sobre isso. Perfeito, professor, perfeito. Eu tenho acompanhado a trajetória do Gabriel na área de perícia. De tempos em tempos nós temos a oportunidade de conversar, né, Gabriel? Então eu tenho, inclusive, contado a história dele para as turmas nossas, a daqui da FIB e também lá da FECAP, da nossa pós-graduação em perícia. E até para o pessoal da auditoria também, citando como exemplo, né, de quem desperta assim, e reconhece uma oportunidade e se dedica, né, e começa já a colher os frutos. Mas não basta eu ficar contando, né, professor? A gente quer que ele também conte, né, porque ele vai ter mais detalhes, vai ter ali esse sentimento de como foi essa trajetória dele, né? As dificuldades que ele teve. As barreiras que ele teve que superar, né? Os primeiros casos, os primeiros laudos. A gente sabe que você apoiou emitiu. muito, né? Mesmo à distância, né? Foi uma oportunidade também de fazer esse acompanhamento com ele, né? É claro que a gente não consegue fazer de uma maneira, né, 100% do tempo. Uma tutoria. Mas ele mas você foi tutor dele. De certa forma, ainda sim. Tutor dele, pelo que ele colocou. Ele vai falar vamos ver o que ele conta para nós sobre Exato. isso. Mas eu tenho citado o exemplo dele, como de outros alunos, até lá da FECAP também. Então é muito, como eu falei, né, no início, é muito gratificante saber que um aluno passou pelos nossos bancos acadêmicos e que aquilo, uma disciplina, né, chamou atenção e acabou abrindo uma segunda carreira para ele, uma segunda opção para ele. Então eu fico honrado aí de ter essa oportunidade de conversarmos aqui e tratar desse assunto. Então, Gabriel, parabéns aí pela sua trajetória, pela escolha que você fez de abrir essa segunda carreira. Eu, como fui seu professor naquele curso, naquela turma, eu fico muito orgulhoso. Para nós, assim, docentes, é sempre assim um reconhecimento, algo que não tem preço, sabe? E como eu disse, eu cito o seu exemplo assim para muitos alunos em muitos locais diferentes por onde eu tenho passado. Então, Gabriel, eu gostaria assim de saber um pouco mais, assim, ouvindo aí de você, e que você contasse, né, para quem está nos assistindo, como foi esse despertar da perícia? E como que te deu essa ideia de falar, poxa, eu posso abrir essa oportunidade de carreira? Bom, professor, igual como eu citei anteriormente, né? Quando a gente faz a graduação, a gente tem noção do que o profissional pode atuar, né? Como um médico, por exemplo, que tem várias ramificações, né, na sua formação. E um ramo era a perícia, mas assim, nunca fui a fundo a ver como que funcionava, a ver como que era, né? E na grade, né, curricular da pós,
tinha lá a perícia contábil, né? Já era quase no final do curso, acho que era, era a penúltima disciplina, né? E daí eu tive a primeira aula, né? E lá naquela primeira aula ainda eu tive a oportunidade de saber como que era a perícia na prática, né? Antes de você ter a base ali da perícia, mas como que era a sua aplicabilidade, né? E foi aí que eu notei, né? E depois da aula ainda fui pesquisar e fui ver como que funcionava. Eu vi que uma coisa chamou muita atenção, é que a perícia em si, você não tem tantos profissionais que atuam, você tem uma escassez desse profissional, né? E por isso a remuneração acaba sendo até que legal, né? Atrativa. Uma coisa que eu acabei notando, né, é que no ramo de perícia há uma escassez desse profissional, né? Então, é uma coisa assim que você não tem, né? Por também ser vamos dizer assim, um ramo que você há muita responsabilidade, né? Uma vez que, num caso judicial, por exemplo, você ter que resolver um problema que nem o juiz, nem as partes conseguiram resolver. Então, é depositado em você a confiança, né, para você fazer esse trabalho. E foi nisso que eu fui pesquisando, porque acho que tudo na vida depende do seu foco e do esforço, né? E durante o curso, né, eu fui me ingressando na perícia, fui me aprofundando, né, na perícia, até que acho que o último trabalho do fechamento do curso era fazer um laudo, né? Aí eu acho que assim, aí foi o ponto-chave para eu ingressar nessa área, né? Então, eu lembro que naquele laudo pericial, que era o trabalho final, deu uma dor de cabeça, porque assim, uma coisa é a gente aprender, né? Estudar, aí quando você chega, pronto, agora eu tenho que fazer o laudo pericial, aí é assim. Mas isso é bom, porque de uma certa forma, eu acho que ele instiga você a procurar, né, e obter conhecimento. Né? Eu queria aproveitar esse que você já falou da prática ali da nossa disciplina. O que você, na tua percepção, depois você usando isso na sua carreira, o uso de casos reais, processos judiciais reais que vocês conheceram, processos públicos, né, que a gente traz para as aulas, facilitou o entendimento, e daí aquelas práticas que nós fizemos, né, em sala de aula, e que também vocês tinham que fazer extra classe, né? Aquela dinâmica da disciplina, você acha que foi algo assim relevante ali tanto para o teu despertar do interesse, como também para o teu desenvolvimento no mercado daí, como perito, Gabriel? Conta isso para nós aí. Ô, Emerson, olha, posso dizer que foi totalmente. Porque uma coisa que eu lembro como hoje, você falou no último dia, foi que quando a gente fosse pegar um caso, é como se a gente parece que não tivesse estudado nada. Porque ali você tem uma nomeação, né? E daquela nomeação, e agora? Né? O que eu faço? Então eu já tinha, né, essa ciência e vamos dizer que eu já estava esperando, né? O começo da minha carreira, assim que eu finalizei a pós, fiz o cadastro lá no tribunal, né? E fui atrás. Porque assim, sempre o começo de tudo, eu acho que é muito difícil. Sim. Né? E o que ali vai determinar o seu destino é o jeito que você trata a situação. Né? É muito difícil, vou deixar de lado, não chega a lugar nenhum. Né? Ou é muito difícil, vou correr atrás. Pelo menos, não que você vai chegar em primeiro momento no lugar que você deseja, mas mesmo que você não chegue num lugar mais próximo. Né? E eu sei que no começo da minha carreira eu corri muitos fóruns, né? Aqui no interior mesmo, fui bastante. Me apresentei para o juiz, né? Me permita te interromper. Em algum momento, a gente teve um bate-papo ali na disciplina, contando esse processo de visitar, primeiro de fazer o cadastro, preparar as certidões, né? Sim. E depois fazer o cadastro e depois visitar os juízes, né? Você lembra desse? Lembro, acho que na segunda aula a gente falou disso. Então você seguiu esse passo a passo mesmo? Sim. Foi dessa maneira? Exatamente. Conta mais detalhes, porque muita gente vai se interessar por essa informação, sabe, Gabriel? Porque essa é a grande pergunta de quem está iniciando aqui. Como que eu faço para o juiz me conhecer? Como que eu faço para chegar no fórum e me apresentar? Até se você quiser destacar algum caso que você chegou, como que o juiz te atendeu, fica bacana também para a gente saber. Então eu vou me estreitar em um caso onde eu tive até uma nomeação. Foi minha primeira nomeação, inclusive, né? Ótimo. Então eu terminei o curso, né? Eu já tinha o cadastro, né, no conselho, e logo após esse cadastro tirei a certidão, né? E comecei a ir nos fóruns. Daí fui numa comarca de uma cidade, né, aqui do interior de São Paulo, e me apresentei, né? Até a informação preliminar que eu tive, né? Isso é muito importante falar que assim,
os fóruns aqui, em muitos fóruns, não têm contadoria própria. Sim. Né? E nesses casos eles terceirizam. Aí por isso que há demanda. Né? E nesse caso em específico, me apresentei, né, para a juíza, ela inclusive era nova no foro, né? E me apresentei e ela até falou que há uma necessidade, né, nessa área e que há poucos profissionais que atuam nessa área. E o que acontece nesses profissionais que atuam acaba sobrecarregando. É por isso que há um mercado em si. Logo após, eu conversei me apresentei, né? Passou um tempo e nisso me apresentei em vários foros, né? E passou um tempo eu tive uma nomeação, né? Aí essa primeira nomeação é aquele ponto, né? De manhã você abriu o e-mail, tinha um e-mail de intimação da nomeação. nomeação. Lá com processo, número de processo, 100. E num primeiro momento eu não recebi os dois, só recebi um processo, mas eu sei que nesse primeiro momento eu fui nomeado em 3 processos, por essa mesma juíza. Mas, dependendo da celeridade de cada processo, eu recebi apenas um, né? E depois, posteriormente, eu acabei recebendo o restante. E nesse primeiro processo, eu vi que esse era a chance. Porque sempre no curso, uma coisa que sempre o Emerson fala, e isso eu gravei muito, que o bom trabalho feito nesse ramo de perícia diferencia você. Então, você pode fazer ali um negócio bem feito, vai ficar entre você, as partes e o juiz. Mas muitas vezes você é notado sem nem perceber, né? E esse caso, inclusive, foi assim que a oportunidade que eu tive, vamos dizer, na perícia, para iniciar, né, na vida prática. Eu fiz esse processo, né? Foi aceito pelas partes, o laudo pericial, foi homologado, né? Fiz o laudo. E eu lembro que logo passou uma semana depois, né? Uma das partes, inclusive, uma empresa grande aqui do Centro-Oeste Paulista, né? E essa empresa me procurou, também pedindo, se oferecendo, né? Querendo meus trabalhos como perito assistente técnico. Essa empresa, então, era parte desse primeiro processo, Exatamente. dela conheceu o teu trabalho lá naquele processo. Sim. E um tempo depois ela te contatou para te contratar como perito assistente. Exatamente. Então, né, aquilo que eu falava em sala, né? Tem uma oportunidade de perito nomeado e perito assistentes, né? Exatamente. Então ela te conheceu o teu trabalho lá, por isso a qualidade do trabalho é fundamental, né, Gabriel? É o que eu sempre falo, né? Você, ali no momento que você executa o trabalho, quanto melhor o trabalho, né? A gente consegue ter um destaque entre os demais. E assim, professor, uma coisa que eu tenho notado que realmente isso acontece. Porque vai passando de uma informação para outra. Às vezes o juiz passa para um outro juiz, para outro foro. Recebi nomeações desse tipo. As empresas entre si vão se comunicando, os profissionais, e você acaba aumentando aí o seu mercado, né? Eu comecei, então, na perícia, porque nesse ramo de perícia há 2 perícias, né? O perito nomeado e o perito assistente técnico, né? O perito nomeado, ele vai fazer o laudo pericial em que as partes não chegam no acordo, né? E o juiz nomeia um perito para sanear o problema. E o perito assistente técnico, ele vai ser realmente um assistente ali desse trabalho pericial, entre apresentar quesitos, né? Os quesitos, né, para o ouvinte que tá nos ouvindo, são perguntas que nós colocamos para o perito responder. Né, que inclusive, na disciplina, a gente treinou a formulação de quesitos, crítica de quesitos, né? Você lembra dessa parte na disciplina? Lembro. E, inclusive, estudei bastante depois. Gabriel, dentro dessa linha que você está nos contando aí da sua trajetória na perícia, eu quero voltar um pouquinho lá para puxar da memória lá no momento que nós estávamos ministrando a disciplina. Você se recorda que a gente usava, né, casos reais, né, processos judiciais reais, onde já tinha homologação do laudo, então vocês conheciam o processo judicial do início ao fim, ali até a homologação. Também a gente utilizou uma série de partes de laudo, como decisões do juiz, sentenças, acordos, para vocês estudarem, e vários exemplos de laudo, né, que eu até brincava, não são modelos, né, não tem a pretensão de ser um modelo, e sim um exemplo que vocês podem copiar, podem adaptar. Você lembra dessa parte, desse material? O que você achou desse material? Você acha que contribuiu aí para o teu aprendizado e da turma também? Olha, eu acho que foi crucial, porque inclusive nos primeiros laudos, né, eu usava como base, né, esse material, e não só os laudos, né, porque você tem petição, apresentação de honorários, tem vários tipos de petições, né, e que quando eu fui nomeado eu tinha, né, nesse material. Então usei muito, né, em um primeiro momento, e lógico, né,
a gente vai se adaptando, né? Não é uma copia e cola, né, professor? Claro. Mas assim, a gente vai se adaptando e assim, foi fundamental. Eu acho que esse material, assim, foi, vamos dizer assim, que foram as colunas da casa, né? Quando a gente vai levantar. E eu acho que foi muito crucial esse material. Teve uma importância muito grande, né? Não que eu não tivesse uma base, Claro. mas eu tive uma ideia do que fazer, né? Até a como fazer. linguagem ali, o discurso Sim, do perito sim. no laudo, né? Isso foi útil Porque também para você desenvolver exatamente. o teu estilo de escrita, tudo? Foi Exatamente, porque tem uma escrita e tem um modelo, né, apropriado na perícia, né? Não é uma cursiva... uma redação comum, é uma redação técnica. Isso. Né? Não é uma redação técnica, uma redação comum, né? Mas tem o seu linguajar, a sua linguagem específica, né? Mas isso foi muito importante. Então, assim, de uma maneira geral, esse material que a Pós produz é útil para vocês no dia a dia, Sim. ali no mercado, né? Sim, exatamente. Quando eu ingressei nesse mercado foi de extrema importância. Me desculpa até te interromper, mas certamente o público está curioso também, porque a gente sabe que você tem uma carreira já consolidada no mercado, né? E como é que está sendo lidar com essa segunda carreira, né? Logo depois que você saiu do curso aqui, você já abriu essa segunda carreira, como é que está sendo lidar com isso? Está tranquilo? A demanda está adequada? Que é uma preocupação de quem quer começar, né? Sim. E a gente falando assim, professor, mas é muito importante ressaltar que a perícia ela já não vem tudo de uma vez, Sim. né? Você vai criando ali, vamos dizer assim, os seus pilares, né? E a partir daí você se elencar. Eu comecei, isso já tenho uma carreira profissional, né? E atuo até hoje, né? Já fazem 12 anos agora que eu estou já nesse ramo, inclusive ligado à contabilidade também, Sim. né? E paralelamente com a perícia, né? Hoje eu trabalho a perícia, eu fui nomeado nesse primeiro processo, né? Daí surgiu essa oportunidade de trabalhar como assistente técnico. Hoje, inclusive, eu até comentei agora há pouco, né? Que hoje eu me dedico mais sendo perito assistente técnico dessa empresa, porque todos os processos, né? A princípio eu peguei essa empresa aqui do Centro-Oeste Paulista, hoje já praticamente pego todos os processos nacionais, né? Ótimo. E além das nomeações também que eu tenho nos foros aqui do interior de São Paulo, né? Uma vez que você é cadastrado no Tribunal de Justiça, você pode pegar outros juízes vão te ver e pode ter exatamente, né? E é o que eu sempre falo. Esse trabalho, né? A perícia em si é um mercado muito atrativo, né, pela deficiência de profissionais e também pela quantidade de trabalho que se tem. E a demanda, então, é muita também, né? Isso paralelamente entre a perícia nomeada e a perícia assistente técnico, né? Há duas diferenças. Praticamente, o Emerson ele atua mais como perito nomeado, né? E eu hoje, acredito que até por ser começo de carreira, atuo bastante como assistente técnico, né? Mas assim, eu falo por ser um começo de carreira, né? Eu entendo que isso é importante para a gente se amadurecendo e criando experiência. Porque a perícia em si, ela não depende apenas, vamos dizer assim, do seu lado técnico. Isso eu consegui, eu vou dar um exemplo. Meu primeiro processo, ele foi com uma empresa de saúde, né? E o que acontece? Essa empresa de saúde, você tem o lado técnico, né? Mas também você tem normas, por exemplo, da ANS, que influenciam nesse cálculo. Então, nunca é apenas o lado técnico, né? Mas sim você tem que estar em as fundamentações, a parte legislativa, normativa. Porque você está sujeito aí a vários campos de atuação. Você me deu uma ideia que deu te fazer uma pergunta, e aí, devido ao nosso adiantado do tempo, vai ser a minha última pergunta, e o professor Carobino certamente vai fazer as conclusões aí também. Você falou, poxa, não é só a perícia em si, mas tem uma série de normativos, né, legislação e tudo. E aí eu volto para a nossa disciplina e para o nosso curso de pós-graduação, Gabriel, e te pergunto, o quanto do curso, né, porque das outras disciplinas, o conhecimento tudo, e depois fechando com a perícia, o quanto dele foi útil para essa abertura da segunda carreira, e o que você pensa sobre a educação continuada, ou seja, a necessidade, a importância de você continuar estudando, fazer uma pós específica em perícia, amanhã depois fazer um mestrado, e aí assim por diante. Como que você vê isso? E o que você pode contar para nós sobre isso? Olha,
eu posso falar que a perícia em si é um ramo que você não pode entrar nele achando assim, olha, fiz a perícia e agora eu vou só... Não, exatamente. E como, né, como o senhor tinha dito, é uma questão de educação continuada, né? Porque sempre você vai se inovando, há casos e casos, né? E que nunca vai ser assim, você pode se estagnar e sempre ampliando conhecimento, né? Acredito que isso é um dos pilares aí para o ramo de perícia. Não pode ter preguiça. Ficaríamos Exatamente. aqui um programa inteiro, né, professor Emerson? Tá muito bom essa falando conversa. só com o nosso ex-aluno aqui, Nascimento, que esteve conosco, começou em 2020, Sim. nós estamos em 2025. Em decorrência da pandemia, nós concluímos esse curso, se não me engano, em 2022. Sim. E o Emerson foi a penúltima disciplina antes do término do curso. Foi maravilhoso você ter contado para o telespectador, Gabriel, essa sua experiência, onde tudo começou. E eu fiz questão do professor Emerson bater essa bola com você, porque ele é o especialista na disciplina, ele é a pessoa que realmente está no mercado. E ele é o responsável, um dos responsáveis por você estar no mercado. Né? E eu tenho certeza, como você colocou no início, a FIB também contribuiu muito por meio do curso de MBA Auditoria, Controladoria e Finanças, para que você estivesse no mercado hoje. Né? Você colocou muito bem no começo. Então, obrigado por você estar aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá bom? E as portas da FIB estão abertas para você, quando você quiser. Pense nisso que o professor Emerson falou, vá buscar educação continuada, vá buscar um MBA específico de perícia, né? O professor Emerson vai falar daqui a pouco sobre isso, existe no mercado, né? E a gente está pensando, inclusive, em trazer para cá alguma coisa continuada, né, de perícia, né? Se não um MBA, mas um curso de extensão universitária, e você já está convidado para ampliar o seu conhecimento. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, professor Emerson, né? E foi um prazer, né? E sei que as portas sempre estão abertas, né? E sempre que puder, eu volto. Obrigado. Eu também quero te agradecer e parabenizar você, viu, Gabriel? Obrigado. Você está fazendo algo muito importante e também contando a tua história aí como exemplo para os nossos alunos do curso atual e o público em geral. Então, parabéns. Legal. Obrigado. Sucesso. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, professor, pelo convite, né? Do Emerson também, fico lisonjeado. Fique conosco, voltamos já já. Curta a Real na FIB. Prepare-se para um futuro profissional de oportunidades reais. Forme-se em um dos 20 cursos de graduação da FIB e aprenda com os melhores professores, na melhor infraestrutura de Bauru e região e em disciplinas 100% presenciais. Única com 5 cursos nota máxima no MEC. Trabalhe já nos primeiros anos. Curta a Real. FIB Vestibular 2025. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos de volta com o mundo acadêmico. Já fizemos o primeiro bloco com um aluno, nosso ex-aluno, né? O Gabriel Nascimento, que falou da atuação dele como perito. E agora estamos aqui de volta com o professor Emerson, que é professor convidado da pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças. Nós estamos na 13ª turma. Professor Emerson, é muito legal tê-lo novamente aqui, né? A gente viu no primeiro bloco o resultado disso tudo, né? A gente fica extremamente feliz pela sua participação. A gente sabe que tem a sua mão nisso tudo, né? E educar é isso, também em nível de pós-graduação. Sim. Então, eu queria, nesse bloco, falar um pouquinho, num primeiro momento, dividir em 2 momentos com você. No primeiro momento, nós vamos falar sobre a perícia. Eu sei que algumas coisas o Gabriel já falou, mas agora eu quero que você fale para o telespectador sobre a questão
técnica da perícia, né? E num segundo momento, eu quero descer você para a nossa sala de aula, para a sua disciplina de perícia, para que você fale os grandes conteúdos que você aborda e a parte prática, que o Gabriel salientou bastante, que você dedica nas suas 3 aulas, das 24 horas que você tem, que você dedica na parte prática em laboratório. Mas eu queria começar, você falando para o telespectador, como é que é a perícia, como é que funciona isso, para que o telespectador entenda melhor essa disciplina de perícia contábil dentro do curso de auditoria, controladoria e finanças, no nosso MBA. Muito bem, professor. É importante que a gente faça essa contextualização para que o nosso telespectador compreenda isso, também os nossos alunos egressos e futuros alunos, né? Porque a perícia é uma área, né, é um mercado de trabalho muito assim, interessante, com uma demanda muito grande de trabalho. Então nós temos a perícia. E antes disso, a perícia é uma prova legalmente aceita, instituída lá no Código Civil e depois determinada, né, e padronizada nos seus procedimentos no Código de Processo Civil, ali onde tem os artigos que regem ali em relação ao perito, provas, né? Regem em relação ao perito e a própria prova pericial, né? Então toda ela regida pelo Código de Processo Civil. É um meio de prova. Exatamente, é um meio de prova, é um dos mais consistentes, porque não basta ter uma redação do laudo, mas tem que ter as evidências daquilo, tem que ter as comprovações das conclusões que o laudo chega, né? Então, ela é uma prova que auxilia decisões, seja na esfera extrajudicial, que tem um mercado grande para que as pessoas físicas ou jurídicas cheguem a determinadas, né, resoluções dos seus problemas com a ajuda de uma prova pericial produzida fora da justiça, né, extrajudicialmente. Mas a maioria delas se dá na esfera judicial, pela tutela, né, de um juiz. E aí são várias esferas judiciais, né? A civil comum, que a gente chama, a trabalhista, a criminal, a federal também, né? E também tem a esfera arbitral, que tem, inclusive, uma demanda muito grande, principalmente nos casos maiores, né, em grandes empresas, tudo, e é regida pelo árbitro, mas com o papel do perito da mesma forma como do perito judicial, né, na esfera civil. O mercado é muito grande para essa demanda, professor. E a gente tinha já uns dados já de alguns anos anteriores do Conselho Nacional de Justiça, que tinha quase 100 milhões de processos ativos. Desses processos, uma grande parte deles demanda perícia. Em nível Brasil. Em nível Brasil. E então, a gente tem, em cada processo, você pode ter 3 profissionais atuando, e talvez na fase de instrução, a postulatória, pode ter a perícia, e depois na fase de execução, outra perícia. Às vezes o mesmo perito trabalha nas 2 fases. Então nós podemos ter ali pelo menos 3 profissionais trabalhando, 2 peritos assistentes e 1 perito nomeado. Então existe um mercado muito grande para isso. Só que esse mercado, ele é muito exigente. Ele exige capacitação de alto nível. Não é um espaço para aventura. Não é um espaço, porque no primeiro laudo que foi mal feito, você já não recebe mais nomeações ou contratações como cliente, né? Então esse mercado, ele remunera muito bem, ele exige, né, obviamente, um trabalho de altíssimo nível, altíssima qualidade, mas nada que seja impossível da gente se capacitar para atender essa demanda. Basta, né, a busca pelo conhecimento, pela capacitação. Então o aluno ou o iniciante na perícia, e também o perito que já atua no mercado, tem que constantemente buscar conhecimento, atualização. Então o mercado no Brasil, ele é muito promissor, inclusive, e às vezes existem expectativas, por causa de uma situação, de uma crise, por exemplo, isso vai diminuir a perícia. Pelo contrário, aumenta a perícia. De uma mudança de legislação que enquadra, por exemplo, a reforma trabalhista, que a expectativa é que diminuísse o processo trabalhista, não diminuiu o processo trabalhista. Claro que isso é ruim, né, para a economia do país, mas precisa bons peritos para ajudar a resolver os casos, para assessorar os juízes para que ele tome a decisão mais correta possível. E aí, então, o mercado de trabalho, ele é muito amplo nesse sentido e tem mercado para novos peritos, inclusive, né, que Emerson, demanda isso. Em cima disso que você falou, pode ser uma dúvida do telespectador, ficou muito claro que é uma profissão. Sim. Né? Sim. Que tem a legalidade toda amparando tudo isso, Código Civil, Código de Processo Civil, CLT, que você trabalha em várias áreas, dependendo da área, mas você pode atuar em nível Brasil. Isso é importante para o telespectador.
Eu não preciso atuar somente aqui na região de Bauru, nos fóruns, nos fóruns regionais aqui de Bauru. Hoje, com a tecnologia, né, você não precisa mais estar presencial no fórum. É isso que eu queria que você colocasse, porque você pode atuar, você atua com absoluta certeza, você pode até citar como exemplo, em nível Brasil, Sim. em processos lá no Amazonas, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É mais ou menos isso, Emerson? É exatamente isso. E isso aí foi muito facilitado com a tecnologia. Primeiro, os processos Depois começaram... da pandemia, praticamente, que isso aí a gente tinha, né, na maioria dos tribunais, né, estaduais, a gente já tinha os processos digitalizados. Tá. Antes era processo físico, né? Então, se você fosse lá, nomeado numa comarca num outro estado, você tinha o custo da viagem, ou tinha que pedir para um despachante seu ir lá, tirar xerox. Então, isso mudou e facilitou muito a nossa vida. A gente não precisa ir ao fórum mais para fazer carga de processo. É importante para quem está nos assistindo. Né? Então, morando aqui em Bauru, por exemplo, o profissional pode realmente atuar no Brasil todo. Claro, pode conduzir um processo no Amazonas. Sem problema nenhum, porque você hoje acessa o processo de maneira digital, com certificado digital, você peticiona no processo, você faz reuniões com as partes, que é o procedimento diligencial que a gente ensina na disciplina, você pode fazer online. Então, o deslocamento físico está muito reduzido. Então, você ganha tempo no escritório, você reduz custo na produção da prova pericial, reduz custo para a justiça também e para as partes que pagam esse trabalho, né? Então, facilitou para todo mundo, né? Todos os envolvidos no processo. E nada disso compromete o resultado final. De maneira alguma. A prova final. Pelo contrário, professor, porque quando você tem mais tempo de análise no escritório, ao invés de ficar indo no trânsito, daí eu volto lá a citar o exemplo de São Paulo, no trânsito de São Paulo, às vezes para você fazer uma diligência, você perdia uma manhã toda para uma diligência de 30 minutos, às vezes, né? E hoje é tudo online. Tem, inclusive, um programa que nós gravamos no CRC de São Paulo, que fala das modalidades de diligência, que a gente chamou de diligência remota, né? Então, você ganha muito tempo, ganha produtividade nisso e reduz custo, que isso é muito importante, né? Porque quem paga o custo são as partes, né? Exato. Então, não tem limitações geográficas. Eu tenho casos que eu estou atuando como perito assistente técnico, que a comarca é no Mato Grosso, tem em Minas Gerais, e eu moro no Paraná, né, como o professor sabe. Trabalho em São Paulo também como professor. Já né? há 3 anos, né, moro na zona rural, inclusive, no Paraná. Continuo trabalhando na FECAP, lá na faculdade. Você coordena, inclusive, o telespectador, né? Exato. Coordena cursos em nível de pós-graduação, né? De auditoria e também de perícia. Isso, são 2 de auditoria, né? Um EAD e outro híbrido. E o de perícia, que é híbrido, né? Então, os alunos do Brasil todo podem assistir. E a gente depois volta e fala um pouquinho né, dessa experiência. E atuo no fórum, principalmente no Fórum Central de São Paulo, em outras comarcas da região também, e no Paraná. Há quantos anos já na peritagem? E desde 2005. O primeiro laudo que eu fiz foi em 2005. Seja, 20 anos. 20 anos. E mais ou menos como o Gabriel, né? Eu trabalhava numa multinacional americana, e fiquei ainda 10 anos nessa multinacional e fazendo perícia, fazendo mestrado, lecionando, até que eu me desliguei da empresa, né? Depois de 20 anos de carreira corporativa. E aí fiquei com home office com perícia, e home office sempre. E aí eu queria, ainda dentro dessa ideia, dizer para os interessados na perícia que você não precisa ter um custo elevado para trabalhar com perícia. Então, um equipamento, né, um computador bom, confiável, uma internet boa, e o que vem mais, né? Conhecimento. Então, a base, a matéria-prima do perito é conhecimento. E vontade de pesquisar também, né, professor? Exatamente, vontade de aprender, de pesquisar, de se desafiar. Porque cada processo né? é uma situação, né? E aí, então, você tem uma flexibilidade de horário, né? Você consegue administrar. Às vezes, a gente trabalha no final de semana e, às vezes, a gente segunda, terça e quarta não trabalha. Claro que daí depende da demanda que você tem e da escolha que você faz, né? Do seu cronograma de entrega também. O teu cronograma dos prazos, né, das entregas. Mas você consegue gerir o teu tempo de maneira muito mais fácil, né? E muito mais agradável também, né? Isso, às vezes, o profissional que é mais jovem ainda não percebe muito o valor que tem isso. Mas a gente que já está um pouco mais maduro, né, compreende bem o valor de você ser, assim... mais flexível e mais dono do seu horário, né? Então, pessoal, resumindo isso, tem um mercado pulsante, um mercado que demanda profissionais bons, bem qualificados, né? Há necessidade de novos profissionais e os profissionais atuantes há necessidade de se aprimorar, de se atualizar, se aperfeiçoar. Ô Emerson, saindo agora dessa parte introdutória da perícia, ficou muito bom, você foi muito didático para quem está nos assistindo. Eu queria que você entrasse na sala de aula agora,
como professor convidado no nosso curso de pós-graduação, como doutor, né, que você é pela USP, inclusive. Parabéns aí que você conquistou o título de doutor recentemente, né? E você só qualificou o nosso curso também, pela amizade que nós temos, além das paredes da FIB, nós temos uma amizade muito gostosa, muito legal. Eu queria que você entrasse na sala de aula. E os grandes tópicos que você trabalha na sala de aula, e depois eu queria que você reservasse um pouquinho falando da parte prática. O Gabriel já deu uns insights, mas eu queria que você entrasse da importância da sala de aula. Porque o aluno, eu sempre faço a abertura da tua disciplina, dizendo para o aluno, isso aqui não é um curso de perícia, mas pode virar um curso de perícia, se você quiser amanhã depois. Exatamente. E você vem com as suas 24 horas aí, os seus 3 sábados de 8 horas, falando os grandes tópicos que você trata em sala de aula para os nossos telespectadores. Professor, para responder a sua pergunta aí e abordar esse assunto, eu acho que é importante eu emprestar um pouco da experiência nossa lá da FECAP, porque a pós-graduação de perícia na FECAP é uma das mais antigas lá da instituição. Ela vem desde os anos 1980. E ela foi se desenvolvendo ao longo dessas décadas, mudou de nome, mudaram-se conteúdos e tudo. E eu fui aluno lá da pós em 2010 até 2012, que eram de 2 anos, né, essa pós-graduação. Hoje é de 1 ano apenas. A gente compactou, né, mas com a mesma carga horária. Fui aluno e quando estava terminando a pós já fui para o mestrado. Quando eu entrei no mestrado, voltei a lecionar no mesmo curso, daí de auditoria também e também na perícia. Então esse contato do ensino da perícia eu tive como aluno, depois como professor, e em 2015, quando eu me desliguei dessa empresa multinacional, eu fui convidado para coordenar a pós. Então vai fazer 10 anos que eu coordeno essas 3 pós aí da FECAP. Daí nesse período a gente fez vários ajustes de conteúdo e de maneira de lecionar, ou seja, da didática. E chegamos à conclusão, e isso foi comprovado com o resultado que a gente vem encontrando, chegamos à conclusão que nós tínhamos que focar quase que 90% da carga horária em prática. Então nós selecionamos professores, alguns professores novos, né, e alguns que já atuavam conosco, todos profissionais atuantes no mercado, né, então todos peritos, o perito trabalhista leciona perícia trabalhista, né, nesse exemplo. Todos atuantes, apenas 2 professores não são peritos, porque é uma disciplina de legislação, então é um advogado muito qualificado, que tem muita lida com os peritos e com as perícias, e um professor de matemática financeira, que a gente faz uma base de matemática financeira e depois vem 2 disciplinas na sequência. Então tem até essa ordem obrigatória. E nós chegamos à conclusão, então, que tem que ter prática em sala de aula. E aí a gente alia com a riqueza do aluno da pós, porque ele já é um aluno que já tem uma carreira, alguns mais avançada, alguns menos, mas ele já tem uma vida pregressa na área de finanças, contabilidade, economia, administração, né? E aí ele vem e vai usar todo esse conhecimento em benefício da perícia. Então, como é que você trouxe isso para a sala de aula do nosso curso? Exatamente. Daí o que eu fiz? Adaptei, né, na nossa primeira já proposta, de trabalhar os casos práticos com os alunos. Então, primeiro, tem que haver uma fundamentação. E a gente trabalha... Tudo isso em laboratório. Isso a gente já vai na primeira aula já para o laboratório. 100% laboratório. Todos os alunos com os computadores, a infraestrutura da FIB é fantástica para isso, né, permite tudo isso. E aí a gente discute algumas fundamentações e usando casos práticos. Então, se ficar a gente só lendo slide, o professor só sabe que a dinâmica não funciona, né? Então, nós falamos de casos práticos, os alunos já começam, desde a primeira aula, folhear os processos, folhear no sentido virtual, né? Que a gente não usa mais processo físico. O aluno, desde a primeira aula, ele já conhece o que é um processo judicial. E a maioria deles nunca acessaram um processo judicial, né? E aí, principalmente acessando com um olhar crítico. Eles começam a ler uma decisão do juiz, a inicial onde a parte está pedindo ali. Começa do zero. Começa do zero, e ele vai conhecendo o processo. Tem até o medo dos alunos. Um receio, né? Um receio. E aí a gente, claro, que trabalha com um caso específico, assim, menor, que dá tempo de desenvolver nas 3 aulas, mas ao mesmo tempo eu vou trazendo outros exemplos. Então pega um acórdão, ou uma sentença, eles estudam. Depois vem um acórdão que modificou a sentença, ou seja, reformou a sentença. Eles vão entender o que é uma reforma de sentença, o dispositivo ali da sentença que foi modificado, e depois o dispositivo do acórdão, e aqui que aquilo vai influenciar na perícia. Então eles já vão pensando no plano do trabalho de perícia. A gente trabalha a parte dos honorários, né, para eles terem uma noção do que é esse mercado, a paga desse mercado, né?
E aí começa a entender ali o processo de produção da prova pericial. Então, as petições, a busca de documentos, a análise dos documentos, a planilha de cálculo, quando tem cálculo, porque às vezes a perícia não tem, mas a maioria, né, utiliza. E aí a gente chega até a redação do laudo. E aí realmente aula, e é o grande desafio, né? É o grande medo deles. Grande Só que antes deles preocupação. chegarem, né, professor, para funcionar isso, antes deles chegarem a abrir o Word e começar a redigir o laudo, eles recebem pelo menos uma meia dúzia de laudos, né? Alguns até de colegas nossos, que é público, né? Pra fazer Mas leituras, a maioria etc. deles são meus, eu coloco, inclusive disponibilizo em Word, que eles podem editar e tudo. Fazer as leituras e As se leituras, preparar e para conhecer ali a linguagem, a forma. Inclusive eu tomo o cuidado de não chamar de modelo, né? Porque seria muita pretensão eu ser um modelo, o meu trabalho. Mas de exemplo. E aí eles usam aquele exemplo para formatar o dele e desenvolver o estilo deles, que eu até comentava ali com o Gabriel quando nós estávamos conversando, que ele vai desenvolvendo o estilo dele de contar, né, para as partes e para o juiz o que ele produziu de prova, né? Agora, existe, obviamente, na legislação e na norma de perícia contábil, existe um padrão, né, para o laudo. Então, há que se ter esse cuidado. Por isso que a gente fala de fundamentações, fundamentações, prática. A gente vai indo e voltando com prática, com fundamentação. É mais ou menos a ideia da aula invertida. Eles leem, inclusive, com muito material para ler na casa. Né? Então, eles se preparam, vai para a prática, fundamenta, eles vai para a prática. Muito acostumados, né, com isso. Assusta um pouco no começo. Um pouco, porque a sala invertida, para quem está nos assistindo, só para fechar esse tema, é justamente o professor fazer com que o conteúdo chegue com antecedência aos alunos, eles se preparem e venham para a sala de aula, no caso da disciplina do Emerson, de perícia, já fazendo as avaliações críticas, e aí ele fecha o conteúdo como professor, como um tutor, vamos dizer assim, daquilo que o aluno já fez um pré-estudo, vamos dizer assim. Porque na vida real do perito, para a gente fechar nessa parte, é isso que acontece, ele recebe a nomeação, ele vai conhecer o processo, vai entender o objeto da perícia, mas isso já é uma sequência. E aí ele vai fazer um estudo, vai aperfeiçoar algum conhecimento, vai consultar um colega, vai de repente falar com o professor. A própria legislação. A legislação, e aí ele fala, poxa, já fiz o plano de trabalho, ou seja, o planejamento do trabalho. E aí tem o trâmite de depósito dos honorários, do início dos trabalhos. E aí a coisa vai fluir. Mas ele busca uma capacitação específica para aquele caso, além da capacitação ampla que ele tem que ter de finanças, economia e administração. Percebam que o Emerson, ele prepara efetivamente os nossos alunos para enfrentar o mercado de trabalho, atuando como perito. Foi o que o Gabriel falou anteriormente, né? Ele foi preparado aqui na FIB, foi preparado em sala de aula pelo professor Emerson. Maravilhoso isso, Emerson. Eu queria aproveitar agora, chamar o último espaço do nosso programa. Nós temos nossos alunos querendo falar com você, né? Isso aqui é um bloco novo no mundo acadêmico, e eu queria justamente chamar os vídeos aqui, onde os nossos alunos fizeram algumas perguntas para você. Ficaram curiosos na primeira aula, e eu queria chamar primeiro a Cláudia, né? A Cláudia Bergamin, que inclusive foi aluna de graduação em Ciências Contábeis na FIB, e agora tem pós-graduação. A Cláudia tem uma pergunta para você, Emerson. Vamos lá. Olá, meu nome é Cláudia Bergamin, eu sou aluna pós-graduanda do curso de Controladoria, Auditoria e Finanças na FIB, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Emerson. Eu gostaria de saber quais são os requisitos necessários para quem gostaria de começar a atuar na área de perícia. Obrigada. Muito bem. Pergunta assim, muito oportuna. A gente discutiu isso na primeira aula e instigou a curiosidade dos alunos, né, o interesse dos alunos para isso. Eu vou falar de duas maneiras. Uma, as necessidades, né, ou seja, a capacitação legal. Então, o profissional tem que ser formado, tem que ter a graduação nas áreas afins daquela perícia. Então, nós vamos concentrar na perícia contábil, mas tem a perícia de engenharia, por exemplo, perícia médica e outras ciências. Mas o contador, ele tem que ser bacharel e ter o título de contador. Então, ter prestado o exame de proficiência, ser aprovado e ter o registro ativo em algum conselho regional de contabilidade. Então, esse é o fundamento, né, a exigência básica ali, a primeira. Mínima, né? Mínima. E depois, nós temos as exigências que o mercado tem, que o juiz tem, que as partes têm, que é o conhecimento, a capacitação. Então, o que o perito, principalmente nesse
profissional que quer ingressar ou está já dando os primeiros passos. Buscar conhecimento técnico. Que é o que o né? nosso curso de pós-graduação Exatamente, é proporciona. o que a gente oferece aqui. Né? Legal. Porque sem esse conhecimento técnico, ele vai ter dificuldade de desenvolver a prova pericial, produzir a prova, apresentar a prova, esclarecer a prova, porque as partes podem questionar. Né? Então, e que ele, mesmo que seja questionado, que a verdade dele seja irrefutável. Pode ser questionada, porque a parte talvez não fica satisfeita, né? Mas que a prova tenha sido produzida com tanta qualidade que, mesmo que exija um esclarecimento, um detalhe, um ponto que pode ser melhorado ali na redação, na história, né, da prova, que ela não seja anulada de maneira nenhuma, aquela verdade. Né? Perfeito. Obviamente, se tiver que ser retificado algum ponto, que o perito retifique, mas que a prova seja útil para que o juiz tome a decisão. Então, Cláudio, respondendo você, CRC ativo, se for administrador, CRA, né, Corecon e tudo mais, CRC ativo, né, e capacitação. E aí a gente trabalha isso nessa disciplina e instiga vocês para procurar mais conhecimento, inclusive numa pós-graduação, de repente no nosso projeto num curso de extensão, né, professor? Universitária. O Emerson, tem uma outra aluna nossa também que teve interesse de perguntar para você, dentro Muito desse bem. novo modelo nosso de mundo acadêmico aí, Uhum. que é a Yasmin. Yasmin, Sim. dentro de sala de aula, pergunta bastante. Uhum. Ela já é contadora, inclusive. Essa turma é muito boa, professor. Exatamente. Muito participativa. Então, eu queria que a Yasmin perguntasse para você aí a dúvida dela. Vamos ver. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Yasmin, sou formada em Contabilidade pela FIB e agora eu estou cursando o curso de pós-graduação de Auditoria, Controladoria e Finanças. E minha dúvida sobre perícia contábil seria sobre os honorários. Como são calculados, se tem uma faixa média, se depende da complexidade do caso, como que faz esse cálculo? E outra dúvida que eu não sei se é um caso que acontece, é uma curiosidade minha. Caso o laudo apresentado gere dúvidas para o juiz, ele chama o perito contábil que foi convocado ou ele chama outro para ter de base duas opiniões? Como que duas opiniões não, perdão. 2 laudos para ver se está condizente mesmo ou se realmente houve algum erro nos cálculos. Essa é a minha dúvida. Pergunta bem técnica mesmo, e que a gente trabalha isso, né? Que a gente teve só a primeira aula com eles, mas viu que já instigou essas curiosidades, né? Esse interesse, né? Exato. E isso é muito bom. Vamos falar de honorário, porque honorário é que palestras chama que a mais gente atenção, faz, né? às vezes a gente faz palestra pelo CRC ou lá na FECAP mesmo. Esse é o ponto, porque realmente faz sentido, né? A palestra gente tem vai essa trabalhar, perguntinha. precisa ser remunerado. O que a norma contábil orienta, pericial contábil orienta, é que os honorários sejam propostos, sejam cobrados, em função da carga horária, né, para a produção da prova. Então, o honorário nunca pode ser vinculado ao resultado do processo, porque senão seria uma forma de comissionamento. Aí o perito ia torcer para um lado ou para o outro, né? Ia ser, não seria independente. Né? Então, assim, você estima a carga horária e aí, conforme a tua experiência, você vai estimando melhor. Às vezes, no começo, você tem um pouco de dificuldade de estimar a carga horária. E depois de estimada a carga horária, aí você define todos os procedimentos, você tem o conhecimento ali, você planeja o trabalho, você define as etapas do trabalho e quantas horas você vai gastar por cada etapa. Lá na nossa disciplina, professor, eu distribuo um exemplo disso, como quantificar por etapas da produção da prova, né? Fazer o planejamento das Isso é horas. encaminhado para o juiz, Emerson? Sim, O juiz sim. aprovar? Quando você faz a proposta, o aceite e a proposta, o juiz vê isso. Inclusive, Ele aprova ou não? sim, isso facilita a homologação, porque as partes ficam criticando. Legal. Sempre uma das partes ou as duas criticam os Não honorários. precisa de tantas horas assim, etc. E aí a gente só responde, você faz a defesa do honorário. Você responde que está fundamentado lá no anexo 1, onde tem todas as etapas e a carga O horária. parecer final do juiz. O juiz que vai homologar ou não. Então, a gente deve quantificar pela carga horária. Agora, o valor da hora do perito é o perito que define. Claro que é o mercado que vai dizer se aceita ou não. O juiz vai dizer se aceita ou não. Mas você tem que saber o valor da sua hora. E você não deve ficar. Para um processo, a minha hora é 10, para o outro, a minha hora é 20. A tua hora, teus 60 minutos. Às vezes, pela complexidade, você pode ter uma diferença, mas não pode ser enorme, né? Senão você não consegue fundamentar. E você tem que fundamentar, então, a sua hora. Não existe uma tabela de honorários emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade. Existem alguns sindicatos que ainda emitem uma tabela e associações que emitem. Elas são independentes. Então, elas podem emitir, a gente até usa como referência, né?
mas o Conselho Regional, por determinação regimentar, não tem tabela, como algumas outras áreas, né, algumas outras profissões. E aí, claro, o valor de honorário para um perito mais experiente, com uma capacitação maior, provavelmente vai ser maior do que o valor das horas de um perito iniciante. Mas o iniciante que começando agora, vai chegar em algum tempo, a hora dele vai ser maior. Aí ele faz uma pós-graduação, faz outros cursos de especialização aí, ou de curso de curta duração, ele vai angariando mais conhecimento, o trabalho dele começa a ser mais aceito, a hora dele pode ser, né, mais bem valorada. E aí, a segunda pergunta que Yasmin fez, né, sobre a homologação do laudo e se pode haver a necessidade de prestar esclarecimentos ou até mesmo o juiz pedir uma segunda perícia. Isso é previsto na legislação, mas o perito tem o compromisso de produzir a prova, esclarecer a prova se for necessário, mais de uma vez até se for necessário, até que o juiz homologue. Se corrido todo esse tempo, aí o perito não pode se escusar disso, é um compromisso que ele tem. De se esquivar disso. É um compromisso que ele tem, né, e ele acompanha a prova até a homologação. Né? Agora, às vezes as partes ficam pedindo esclarecimentos de algo que já está esclarecido, mas ele tem que saber como contar argumentar isso, como conduzir isso. E aí, mesmo assim, se o juiz achar que a prova não foi suficiente, ele pode determinar uma segunda prova. Ele não anula essa, né, assim, não exclui do processo essa, ele pode até desconsiderar na decisão dele. Mas a segunda perícia não elimina a primeira. Ele vai ficar as duas perícias no processo e o juiz vai usar qual delas ele achar melhor para tomar a decisão. Então, respondendo, Yasmin, honorário baseado em volume de horas e aí o teu valor da tua hora. Claro que você tem que calibrar isso no mercado, senão você pode, de repente, ficar muito fora do parâmetro do mercado. E pode haver, sim, uma segunda perícia, assim como pode haver a destituição do perito. Se a perícia não teve qualidade nenhuma, não entregou, não foi conclusiva, foi esclarecida, o juiz pode, inclusive, não pagar o trabalho daquele perito, não mandar ele levantar os honorários, e pode destituí-lo e nomear um outro perito para concluir aquela perícia, ou então uma segunda perícia, também independente. Então isso pode haver. É muito raro, mas pode acontecer. Mas é possível. Emerson, a Camila também, nossa aluna, da pós-graduação MBA Auditoria, Controladoria e Finanças, tem uma perguntinha para você. As perguntas estão muito boas, hein, professor? É interessante. É muito interessante. E é aquilo que você vivencia no dia a dia, né? É a nossa prática lá. Olá, professor Emerson, tudo bem? Eu sou a Camila, do curso de pós-graduação de Auditoria, Controladoria e Finanças da FIB de Bauru e gostaria de esclarecer uma questão referente à nomeação do perito. Como funciona esse processo? Qual o grau de dificuldade e de responsabilidade do cargo? Obrigada. Muito bem, Camila. Esse também é muito importante, mas não só para o perito que para o profissional que quer começar na perícia. Os peritos que já estão atuando, é importante sempre estar relembrando isso, principalmente essa questão do grau de responsabilidade. Mas para quem está começando, né, e quer atuar como perito nomeado na justiça, no perito judicial nomeado pelo juiz, ele tem que se apresentar ao juiz. E como que é essa forma de se apresentar? Primeiro, né, fazendo o cadastro no portal dos auxiliares da justiça. Estou falando do Tribunal de São Paulo, mas os outros tribunais seguem o mesmo rito. Então tem um portal dos auxiliares. Antigamente isso a gente fazia tudo presencialmente, tudo em papel, eram os dossiês, o currículo impresso, professor, era muito, até trabalhoso demais. Hoje está muito fácil. Tudo digital. Você faz a sua casa. Faz pela internet, celular, né, com o certificado digital, você cria tudo o teu perfil, tudo pela internet. Junta as certidões, o teu currículo, diplomas e certificados, e escolhe as áreas que vai atuar e os fóruns que você quer atuar. Né? Bom, mas só isso não basta, porque o juiz tem milhares de peritos lá cadastrados. Né? E aí, como que o juiz vai saber que lá o Emerson está lá disposto a atuar naquela vaga? Quem é o Emerson? E quem é o Emerson, né? Então, o que a gente recomenda? Eu já cheguei, professor, lá em São Paulo, e ir com um aluno no fórum. Né? E assim, muito, muito prazeroso esse fato, né? Em pelo menos 4 ocasiões com alunos, e para eles se apresentarem junto comigo, né? Esse networking ali, conhecer o cartório, o pessoal do cartório ali da vara e se apresentar para o juiz. Normalmente isso funciona muito bem, os juízes são muito, né, atenciosos, educados. Claro que às vezes você tem que esperar o horário certo para visitar. Então essa visita para o juiz,
vocês devem levar ali um cartão de visita com a especialidade da perícia que você atua, porque às vezes tem lá perito, e o juiz uma vez falou isso para mim. Os peritos vêm aqui, vêm lá perito, mas eu não sei se ele é perito contador, se é perito engenheiro. Às vezes o cartão não diz. Você é né? trabalhista. Você é trabalhista. E aí, então, um cartão que resuma ali a tua qualificação Sua atuação. e um mini currículo, uma página só com o currículo, e aí você vai colocar lá, né, aluno da FIB, ou já formado na pós-graduação da FIB, onde tive uma disciplina de perícia, né, aluno da FECAP, formado na pós-graduação da FECAP. A gente orienta isso para os alunos, até distribui exemplos de currículo. Isso faz e tudo. diferença, né, professor? Faz diferença. Legal. Então, para ingressar, né, Camila, você deve, então, né, se cadastrar no portal dos auxiliares e visitar os juízes. Vai nos fóruns mais próximos da sua casa, se apresenta para os juízes, não foi atendido naquele dia, volta no outro dia, conversa com o pessoal do cartório, do fórum, vê qual é o melhor horário para visitar o juiz. Nada mais é o que relacionamento. Relacionamento, é isso aí. E na esfera extrajudicial, só para encerrar, professor, se quiser optar pela extrajudicial, também fazer contato com empresas, com jurídicos de empresas ou com escritórios de advocacia. E o caso do Gabriel, né, que eu quero relembrar... E atua em nível nacional. Hoje. Um cliente, uma grande empresa, viu o laudo dele num processo, gostou do laudo dele, viu o currículo dele formado aqui na FIB e tudo, e contatou e hoje é o fornecedor deles em nível nacional. Então tem essas modalidades. Mas o nível de o relacionamento é fundamental para o perito entrar no mercado. Emerson, para fecharmos esse bloco, né? O Fábio, que também é um dos nossos alunos e muito atuante em sala de aula, também tem uma última pergunta para fazer. Vamos lá. Olá, eu sou o Fábio, estudante de especialização no curso de Controladoria, Auditoria e Finanças, e eu queria fazer uma pergunta para o professor Emerson. Professor, a gente sabe que na perícia contábil, ela não exige apenas conhecimentos técnicos, mas também outras habilidades. E eu queria saber, na sua opinião, quais são as competências pessoais mais importantes para um perito contábil? Poxa, Fábio, a sua pergunta foi muito importante, porque a gente fala, né, da parte técnica e tudo mais, mas esse perfil, esse conjunto de skills que o perito precisa ter é um diferencial na atuação dele no mercado. Então, a habilidade interativa ali com o juiz, com as partes, é fundamental. Isso se dá, na maioria das vezes, por escrito, né? Às vezes pode dar em audiência, mas é raro. Então, a habilidade de se comunicar de maneira escrita, tanto que lá na pós da FECAP a gente tem uma disciplina chamada Técnica de Comunicação com o Judiciário. Né? Então, justamente para treinar as petições. O comportamento da pessoa. Então, saber contar a história da prova pericial no laudo ou no parecer técnico é fundamental. Essa habilidade, então, de comunicação, principalmente na escrita. O cuidado com a redação, né? Essa capacidade que a escrita tem de se comunicar e ficar gravado, registrado. Então, não tem como voltar atrás. Então, revisar o laudo e tudo. A questão ética, eu vou chamar aqui a questão ética, só para dizer o seguinte, ética tem o código de ética do contador, por exemplo, mas assim, o zelo profissional, a dedicação, o compromisso, isso tudo está envolvido na ideia da ética, né? Então, o compromisso com a prova pericial, com a verdade dos fatos, isso é fundamental. Como no auditor a gente fala, tem que ter o ceticismo, né, profissional, ou seja, tem que ver o fato ali para comprovar, para acreditar nele. Na perícia é a mesma coisa. Você tem que ter tudo comprovado. Não basta você falar, eu concluo que tal. Você nem fala na primeira pessoa normalmente, né? Mas a perícia concluiu o quê? Com base no quê? Então, planilhas de cálculo, documentos que são juntados. Não basta aquela ideia do que o perito tem a fé pública, né? Ele tem que comprovar o que ele está dizendo. Né? Então, o cuidado em produzir a prova e comprovar as suas conclusões. Né? E o conjunto de conhecimento técnico, além, né, do procedimento ali de contabilidade ou de finanças, né, os cálculos, esse conhecimento que faz esse conjunto aí prático, esse conhecimento conceitual, entender o porquê das coisas, a estrutura, o funcionamento, né, do objeto da perícia, para conseguir produzir a prova de maneira adequada. Né? Então, é um conjunto de skills e depois aliado com um conjunto de conhecimento técnico. Né? Essas habilidades aqui, essas skills, Fábio, são fundamentais. E aí, às vezes, numa reunião diligencial, como você conduz uma reunião, então, a habilidade ali de interação com as partes, porque as partes estão conflitando, talvez tenha assistente técnico do autor, do réu, advogado às vezes querendo participar, você até deixa ele ouvir, mas não tomar decisões, né? E você é o responsável pela reunião. Então, como você lida com isso, com aqueles conflitos, com os ânimos acirrados, e você tem que tirar daquela reunião tudo que é útil e necessário para a prova, e vai relatar para o juiz, vai lavrar uma ata,
né? Então, essa habilidade de gerenciar esses conflitos também é necessária. Na arbitragem, essa habilidade é mais necessária ainda, professor, porque as reuniões ali, as audiências, são muito mais constantes, né? Então, Fábio, além de buscar o conhecimento técnico, buscar essas habilidades que a gente usa nas empresas, usa nas relações sociais de maneira geral, né? Forma esse conjunto. Aí me veio o último questionamento, aí eu faço para você a questão de cumprimento dos prazos, né? Isso é fatal, né? Isso é complicado. Que diferencia, né? É complicado. Eu conheço, entregar o seu produto final no prazo que foi deferido pelo juiz. Né? E um dos motivos dos atrasos do prazo é a alta demanda por profissionais. Então tem muitos escritórios grandes, né? Muitos escritórios grandes em São Paulo que estão abarrotados de trabalho, né? Então, mas cumprir os prazos é um compromisso, é o zelo profissional, é um compromisso ético, inclusive. Fundamental, né? Né? Comunicar o juiz se você vai precisar de mais prazo, não esperar o juiz cobrar você ou até ameaçar uma destituição. Né? Comunicar, fundamentar o porquê. Então, esse é um compromisso importante, porque as partes estão precisando da prova, o juiz está precisando da prova e você não pode atrasar. Né? Então, tomar cuidado, às vezes, até recusar alguma nomeação para não correr o risco. Para não correr o risco. Então, isso é um dos impedimentos, um impedimento técnico. É você, primeiro, não conhecer o assunto, ou então você não ter tempo para produzir a prova. Mas isso a gente vai elaborar melhor, Fábio, nas aulas. Nós temos 2 aulas ainda desse curso. Nós vamos discutir mais isso lá na sala de aula, tá ok? Professor Emerson, foi maravilhoso tê-lo aqui. Na verdade, esse mundo acadêmico foi especial. Né? Primeiramente, por ter a oportunidade de tê-lo aqui mais uma vez, pelo 3º ano no curso de auditoria, uma pessoa de respeito, de conhecimento, de ter um ex-aluno que você o convidou, que foi o Gabriel, falando dessa nova profissão dele, paralela, né? Que surgiu na sala de aula aqui do curso de pós-graduação da FIB. Né? Depois você deu a apresentação realmente da perícia e agora vai ser inovação, conversando com os nossos alunos aqui, praticamente real time, né? Com os vídeos dele. Obrigado pela sua presença, você faz a diferença aqui no nosso curso de pós-graduação. Professor, mais uma vez eu digo, sou eu que agradeço de ser convidado e poder participar desse programa. Para mim, eu fico muito orgulhoso disso. São apenas 2 instituições, né, que eu atuo, na FECAP e aqui, e com muito orgulho. Então, muito obrigado pelo convite. Espero que tenhamos outras oportunidades de trabalhar, né, com a sua equipe e com os nossos alunos aqui. Muito obrigado. Obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.